Araripina Urgente. Você sabendo de tudo com Roberto Gonçalves. E a medida provisória de número 1303/2025 do governo Lula, que estabelece ajustes ao imposto de operações financeiras e outros tributos em seu 120º dia de tramitação nesta quarta-feira. As ações editadas pelo Poder Executivo, ou seja, governo Lula, em caráter de urgência, têm uma validade inicial de 60 dias, podendo ser prorrogadas por período de mesma duração. Se o prazo vencer hoje, sem que a medida provisória do aumento aí do imposto seja aprovada nos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado, a medida editada por Lula vai perder o efeito. No jargão da política, ela caduca, então não vai adiantar nada, a não ser que ele dê outra canetada, né, Alexandre de Moraes, para manter o IOF. Mas aí está na Constituição, não é possível que ele vá contra a Constituição. Mas eu não entendo de nada. Quem entende é ela, Luciana Amaral, ela tem todos os detalhes sobre essa informação. Até tinha no início a expectativa dos governistas de que eles pudessem votar essa MP aqui no plenário da Câmara, mas nada feito, e isso porque não tem acordo. O governo não tem ainda a garantia de que vai ter os votos necessários e tenta então achar algum jeito de emplacar essa MP, por mais desidratada que ela cabe ao longo da tramitação aqui no Congresso Nacional. Hoje mesmo ela avançou, mas ela avançou na base do sufoco, viu? O placar foi apertadíssimo na comissão mista. 13-12, passou só por um voto e foi muito mais apertado do que o governo esperava, até mesmo porque o Centrão e a bancada ruralista fizeram mudanças ali, inclusive de membros dentro do colegiado, que pegaram sim o governo de surpresa, e isso para dar mais votos contrários a essa medida provisória. E antes, o presidente da comissão, Renan Calheiros, chegou a declarar o relatório aprovado numa votação simbólica, que é quando não tem a contagem dos votos, a oposição chiou, fez o requerimento e teve a contagem nominal. E daí, então, a gente viu essa realidade do placar de 13-12. Até mesmo no final da reunião, o Renan Calheiros, eu percebi ali, ele brincou com alguns aliados dentro do governo também, de governistas, que, olha, não me bota mais nessa fria de comandar comissão de medida provisória tão apertada assim não, porque realmente ninguém esperava esse placar. O líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, ele fez questão de abraçar aliados governistas e até mesmo alguns que votaram junto com o governo hoje, mas que nem são tão próximos assim, porque ajudaram a salvar ainda essa medida provisória. Os governistas falaram que eles cederam em praticamente tudo o que eles podem, por exemplo, na volta da isenção das letras de crédito, no recuo de 18% de tributação sobre a receita de bets, mas o lema deles aqui dentro do Congresso é melhor aprovar alguma coisa do que não aprovar absolutamente nada. A taxação das fintechs em 15% ainda é um dos pontos de principal impasse. 7h08, 7h08, opinião sobre essa medida provisória que pode caducar hoje, caso o governo não tenha voto para aprovar aí o aumento do ajuste aí no imposto sobre operações financeiras, IOF, que Xandão meteu a caneta e disse que estava valendo. Vamos ouvir a análise de Daniel Reitner. O Congresso já disse que não é para valer, né? Por lá derrubaram o projeto executivo de Lula. Aí está valendo a medida provisória. Provisória, o nome já está dizendo, é provisória. E pode caducar hoje, né? Mas eu não entendi nada. Quem entende é o jornalista Daniel Reitner, da emissora de televisão de esquerda, a CNN Brasil. Daniel Reitner, ele é jornalista, editor-chefe em Brasília. Pode ter pontos positivos, pode ter pontos negativos, não entro nisso, mas como o governo fez, que é uma dimensão trazida pelo Leonardo Barreto. E vou voltar um pouquinho mais no tempo. Essa discussão começa em maio. Maio foi quando saiu a revisão, a reavaliação bimestral de despesas e receitas, que foi a primeira do ano, porque o orçamento atrasou.
E nessa revisão, o governo precisava cortar alguma coisa em torno de 30 bilhões de reais. Não cortou. Cortou 10 bilhões de reais. E para completar essas necessidades e para encaixar o orçamento, colocar as contas públicas no lugar, pariu uma alta do IOF que lhe entregou 20 bilhões de reais. Portanto, cortou 10 e conseguiu mais 20 de IOF. O IOF caiu e teve uma reação muito grande dos meios políticos e dos meios empresariais. O IOF, sim, era difícil de defender, penalizava todo mundo indistintamente, inclusive as classes mais pobres. Para fazer frente a isso, o governo editou a medida provisória 1303. Só que, junto com isso, acabou conseguindo no STF reverter a derrota do IOF, que a Câmara tinha derrubado, e também pariu ali um leilão de petróleo que entrega 15 bilhões de reais, lhe dá 15 bilhões de reais com a venda antecipada de óleo que ia entrar no Caixa da União até os nossos bisnetos estarem vivos. Então você nada mais fez do que pegou renda de 2050, 2060 e trouxe para fechar as contas de 2025. Muito bem, o problema estava resolvido do ponto de vista de caixa e o governo descontingenciou uma boa parte do orçamento que estava represado. Esse foi o ponto. Agora está dizendo que precisa também da MP, taxa tudo, ou 1303, para ter mais dinheiro e para fechar as contas. Então fica um processo pouco crível na visão do empresariado, na visão da classe política que está vendo o governo fazer caixa e diz ali, peraí, a gente vai dar 20 bilhões de reais para o governo bancar o gás do povo, para bancar outras medidas ali, quem sabe a tarifa gratuita de ônibus, mas o governo já conseguiu recuperar o caixa perdido. Então fica muito difícil, do ponto de vista político, sustentar essa ideia de que precisa do dinheiro da MP, que já foi completado de outras formas. E aí teve até governador de direita ligando hoje para deputados aqui na Câmara para dizer, olha, estão entregando a reeleição do Lula com esse dinheiro. Pois é, o negócio começou errado já, fazendo aquele projeto de emenda à Constituição, não, a PEC, já em 2023. Começou em 2022, em dezembro, já aprovaram a PEC logo em janeiro, dando 240 e tantos bilhões para Lula, para ele gastar do jeito que ele quiser. Só começou errado aí, né? E Lula gosta de gastar mesmo, o dinheiro some, sei como é um negócio desse. E aí, além desses 240 bilhões que deram a Lula na PEC, ainda teve o rombo em 2023, no final de ano, mais de 230 bilhões. Só aí é meio trilhão. E aí, de lá pra cá, é só rombo, rombo, rombo. E o negócio que termina, que começa errado, só pode terminar errado. 7h13. E batendo um recorde de arrecadação, e querendo aumentar imposto, e toma imposto, e quem diabo é que aguenta, galo branco? Tenha calma, doutor Roberto. Rapaz, vai pra lá gostar de imposto assim, pela caridade, vamos. 7h14. Mas vamos agora lá pra Brasília, lá teve manifestação ontem a favor, né? A favor da anistia. E a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro participou, né? Ela foi um dos destaques dessa manifestação lá em Brasília. E quem tem os detalhes é Eudo Brito. Alô, Eudo, com você. Bom dia. Bom dia, Roberto. Bom dia, ouvintes da Rádio Araria FM 90,3. Com falas em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL, críticas ao governo Lula do PT e referências à guerra entre Israel e Hamas, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro do PL discursou durante a caminhada da anistia, ato realizado nesta terça-feira, dia 7, em Brasília. A presidente do PL Mulher iniciou a fala com uma oração e, em seguida, mencionou 2 anos do ataque ao grupo terrorista Hamas a Israel. Abre aspas. O atual governo condena Israel e fica do lado de terroristas que assassinaram mulheres, gestantes e gays. Nós amamos Israel e não vamos desistir. Quem abençoar Israel será abençoado. Fecha aspas, afirmou Michele, reiterando o alinhamento da direita e em contraposição à postura do governo Lula no cenário internacional. Além de exaltar a figura do ex-presidente, Michele aproveitou o discurso para criticar as manifestações realizadas pela esquerda no mês anterior. Abre aspas.
A gente não precisa trazer famoso para lotar as ruas. Aqui é orgânico. Fecha aspas, alfinetou a ex-primeira-dama em referência à presença de artistas globais como Gilberto Gil, Djavan, Chico Buarque, Paulinho da Viola, Lenine e Maria Gadu. Michele classificou o momento atual como uma humilhação e afirmou que a luta não é apenas por Bolsonaro, mas contra um sistema. A ex-primeira-dama também fez uma defesa da proposta da anistia ampla, geral e irrestrita para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. Direto da redação da Arari FM, Eldo Brito, para o Araripino, gente. Obrigado, Eldo. E como a gente trouxe, né, as informações da manifestação da esquerda, agora trouxemos, né, também as informações da manifestação da direita, que é para ninguém ficar com raiva de ninguém. Agora são 7h15, 7h15 em Pernambuco. E o jornalista Felipe Moura Brasil, né, do site Antagonista, ele conversou com o deputado Alfredo Gaspar Cavalcante. O Alfredo Gaspar Cavalcante é nada mais, nada menos do que o relator da CPMI, do aposentão, do INSS, aquele roubo aos aposentados e pensionistas. Vamos ouvir aí, o Felipe Moura Brasil, ele fez uma pergunta muito pertinente e justamente perguntando sobre o balanço, né, que o relator faz da atuação da CPMI até agora. Vamos conferir. Deputado, só fazer uma última pergunta para o senhor, porque a gente assiste às sessões da CPMI e do INSS, obviamente a gente é jornalista e acompanha tudo nas suas minúcias. Mas as sessões, obviamente, são muito longas e às vezes se perde o fio da meada para o público leigo. Eu queria saber se o senhor consegue sintetizar o fluxo do dinheiro na avaliação de tudo que o senhor já viu, de depoimentos, de materiais, quer dizer, como as associações lucravam, como os lobistas lucravam e como os dirigentes do INSS lucravam, para ficar em 3 agentes, pelo menos, nessa explicação. Olha, se montou uma quadrilha, uma organização criminosa dentro da estrutura do Estado brasileiro. Um núcleo, Ministério da Previdência e INSS Dataprev. Essa organização foi capturada por lobistas intermediários, a exemplo de Careca, que é um desses tantos que ainda faltam ser identificados. Os destinatários receberam esse dinheiro através de associações e sindicatos, lavando por meio de empresas, muitas vezes essas empresas laranjas ou empresas de fachada, empresas que tornaram esse dinheiro, o que se diz o branqueamento do capital. Fizeram isso por meio de prestações fictícias ou por meio de operações financeiras que depois foram direcionadas para os verdadeiros destinatários. Tudo tendo o suporte político de alguns personagens. Então, nós temos o quadro desenhado. Precisamos agora ter a condição de alcançar esses personagens. Tá aí então, né? E aqui em Pernambuco, uma dessas entidades que está sendo investigada e deve chegar logo o momento de ser também ouvido, o Aristide Veras, né? Que era presidente da CONTAG, que está, né, também envolvido aí nesses descontos indevidos. 7h19 e a gente vai acompanhar. A Globo não está acompanhando não, mas nós estamos. 7h19. Olha aí o Banco Mundial, vamos falar sobre a economia. O Banco Mundial vê desaceleração do PIB brasileiro em 2025 e 2026. Isso na contramão aí de alguns países importantes da América Latina. As informações com Robson Moreno. Muito bom dia, Roberto, e uma quarta maravilhosa, abençoada para todos.
O Banco Mundial estima que o Produto Interno Bruto, PIB do Brasil, desacelere a 2,4% este ano e prevê crescimento de 2,2% em 2026, após avanço de 3,4% em 2024. A desaceleração é atribuída à política monetária restritiva e a um apoio fiscal limitado, que pesam sobre investimento e consumo. Já a taxa de crescimento da América Latina deve aumentar ligeiramente de 2,2% em 2024 para 2,3% em 2025. Os dados são de um relatório divulgado nesta terça-feira pela instituição. Confira agora as projeções para o PIB de outros países latinos. Entre os principais vizinhos, as projeções do banco apontam que a Argentina deve ver seu crescimento ter forte aceleração a 4,6% em 2025 após retração de 1,3% no ano passado. O PIB deve continuar positivo em 2026 e 2027, com aumento previsto de 4% em cada ano. A Colômbia, com inflação mais moderada, deve ver avanço de 2,4% em 2025 e de 2,7% no ano seguinte. Já o PIB do Chile, beneficiado pela mineração, deve se manter em 2,6% neste ano, ante o ano passado, e desacelerar a 2,2% em 2026. No Peru, o PIB deve crescer 3% em 2025, abaixo dos 3,3% de 2024, e desacelerar ainda mais em 2026, a 2,5%. O relatório pontua também que o PIB mexicano deve arrefecer neste ano com o esgotamento de grandes obras e com o efeito das novas tarifas dos Estados Unidos. A previsão do Banco Mundial é que o crescimento do México desacelere a 0,5% neste ano, ante 1,4% em 2024, e volte para o patamar de 1,4% em 2026. E essa notícia tem o oferecimento todo especial de Prime Ópticas. E amanhã, quinta-feira, teremos atendimento oftalmológico. Então marque já sua consulta. Telefone Zap 889-9962-7373. Vou repetir, 889-9962-7373. Estamos na rua José Barreto Souza Sombra, no centro da cidade. Prime Ópticas. O melhor com o menor preço você encontra sempre aqui. Valeu, Robson. Obrigado aí ao Robson Moreno pelas informações. Agora são 8h22. 8 horas 22 minutos em Pernambuco. Vamos falar sobre